Oi, boa tarde a todos. A primeira coisa que eu vou falar é que essa aula está sendo gravada, ela não está ao vivo. Nós, de vez em quando a gente grava as aulas, nós soltamos elas no sábado às 2 mesmo, para ter o chat ao vivo, a gente vai comentando. Geralmente o Peter sempre está no chat e os outros professores também conseguem conectar, eles vão respondendo as perguntas. Então, para quem é da UFABC sabe que as aulas estão voltando, então tá meio corrido para mim e fiz essa aula gravada. Mas provavelmente o Peter tá no chat, tem outras pessoas no chat e vocês podem interagir normalmente, fazer perguntas e a gente vai respondendo por escrito no chat mesmo. Essa aula é a penúltima do Sistema Solar. Nós tivemos Terra, Lua e Sol, planetas internos, planetas externos, agora os corpos menores, e depois a próxima é sobre o Sol. Essa é a penúltima e eu falei muito dela, ela é muito importante, tem várias explicações importantes. E vai ser a minha última aula esse ano. Eu não sei se talvez sempre tem alguns professores que não conseguem dar uma aula e pedem para a gente dar, então pode ser que eu volte, mas oficialmente, do que está no calendário, essa é a minha última aula do ano, então é um pouquinho de despedida também, principalmente para quem não for nas observações. E aí eu coloquei uma frasezinha meio que para despedida também, do Carl Sagan, que eu adoro, do Cosmos. Quem não assistiu, assiste, é muito legal. Tem a nova versão, né, que já não é tão nova assim também. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. Ai, agora eu fiquei fiquei um pouco triste. Eu tô falando que eu tô triste e rindo, né? Mas eu fiquei um pouco depresinha mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre a formação do sistema solar. Eu já tinha dado um resumo de, sei lá, uma linha. Agora eu vou falar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa foi algo que eu já tinha comentado, é que na hipótese moderna, ela foi sugerida e desenvolvida por René Descartes, escreve de um jeito, fala de outro, né? Immanuel Kant e Pierre-Simon de Laplace. E aí eu já comentei do Kant, do Descartes e tal. Então, qual que era a hipótese? A hipótese é que existia uma nebulosa que foi nomeada, né, dentro dessa hipótese como nebulosa solar, que era as nebulosas, elas são nuvens de gás e poeira. E aí acho que tem uma aula que fala delas também. Tem de estrelas, eu acho. Então, existia essa nuvem de gás que ela estava em movimento, ela era rotante, e ela entrou em colapso. Ela começou a se contrair e esse colapso ele foi acelerando cada vez mais por causa da força gravitacional. E assim, a força gravitacional era dela nela mesma. E então ela já tinha 2% de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, que vinham de outras estrelas. Então a gente vai ter uma aula explicando como que formam as nebulosas. Então aí a gente parte já da nebulosa pronta. Ela se colapsou e a rotação dela foi aumentando e a massa dela começou a formar um disco. Então, lá pra frente vai ter uma fotinha. Então, ela foi girando cada vez mais e formando um disco com uma concentração no meio que formaria o Sol. Então, tinha mais massa concentrada no meio desse disco. E a parte de fora do disco, ela formaria os planetas. Ela ia se juntando cada vez mais e formando os planetas e outros corpos se existem no sistema solar. Então, ficou mais ou menos assim, essa é uma concepção artística, lógico, parecido um pouco com Saturno.
Até coloquei aqui na legenda. Então, aqui no meio seria essa massa que formaria o Sol. E em volta, esse material que ele foi dando origem aos planetas, às luas, etc. Aí, essa nuvem que eu acabei de mostrar, ela foi se resfriando e só no meio que ficou com a temperatura mais alta. Só a parte que viraria o Sol. E foi chamada de protossol. Então, como essa nuvem ela foi se resfriando, o material que tinha nesse disco, ele foi se condensando. E aí, quanto mais para fora do sistema solar, que ainda não era um sistema solar, poderia se condensar. Não, eu vou falar disso depois. Tem uma parte escrita, isso é melhor. Então, esse material ele foi se condensando e ele originou os planetesimais. O que que acontece? Tinha lá muitos pedaços de rochas pequenininhos rodando nessa nuvem. Vocês lembram daquela. Eu não mostrei para vocês a foto. Deixa eu voltar aqui, nessa aqui. Então, aqui nessa nuvem em volta do protossol, tinham pequenos pedaços de rochas e eles foram se juntando por forças de coesão e formando corpos maiores. E aí eles deram origem aos planetesimais. Então, nessa evolução até chegar aos planetas, tinha esses nomes. Primeiro os planetesimais, depois formaram protoplanetas e depois os planetas. Porque os planetesimais, eles eram muito pequenos e eram muitos. Não era igual aos planetas. Os planetas a gente tem só 8. Então, eram corpos de até 1 quilômetro e eram como mais ou menos os corpos que fazem parte dos anéis de Saturno mesmo. Então, dentro desse disco protoplanetar, a composição ela dependia da distância até o centro do Sol. Então, quanto mais perto do Sol tinha uma certa composição e mais longe tinha outra composição, que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, no interior, as temperaturas eram mais altas. Então, igual hoje já acontece, perto do Sol a temperatura é mais alta, por causa do Sol mesmo. E para fora desse disco, as temperaturas eram mais baixas. Então, o que que acontece? Na temperatura mais alta, menos coisas podem se condensar. Então, por exemplo, o gelo de água, ele não vai se condensar na temperatura mais alta. E aí, outros materiais também. Eu dei um exemplo do dia a dia para vocês entenderem melhor. Então, na parte interior, bem perto do Sol, o que se condensava era o material rochoso. Por isso, aí agora a gente vem com explicações melhores, por isso que os planetas do sistema solar interior são rochosos, porque eles puderam se condensar mais perto do Sol, em temperaturas mais altas. Exatamente por causa da composição deles. E aí, nesse interior também tinha poucos planetesimais, porque aí era, como eu falei, né, menos material que poderia se condensar. Eles ficaram mais para fora, né, para o exterior. E aí no exterior, como eu já expliquei, os materiais mais voláteis, eles podiam se condensar. E aí tinha muitos mais planetesimais, principalmente porque lá os rochosos também podiam se condensar. Se eles se condensam a uma temperatura alta, quanto mais baixa a temperatura, ele vai continuar assim e pronto. Então lá tinha tanto os rochosos quanto os gelosos. E aí existe uma linha de congelamento, que é assim, fazendo uma distância até o Sol. Existe como se fosse uma fronteira, vou mostrar para vocês onde que fica essa fronteira, que é onde os objetos começam a se congelar, digamos assim. E ela fica a 5 unidades astronômicas do Sol. E a temperatura nessa linha de congelamento é de mais ou menos 150 Kelvin. Aqui, essa foto, eu esqueci que ela estava aqui no slide. Essa foto que eu queria mostrar para vocês.
Quando a gente olha uma foto mais próxima dos anéis de Saturno, eles também ficam assim, sabe? Com- Eles são assim, com pequenos pedaços de rocha. Mas essa aqui não é dos anéis de Saturno, essa aqui é uma concepção artística da formação do sistema solar mesmo. Então ficava assim também, os pequenos pedaços de rocha, e aí eles foram se juntando pelas forças de coesão e foram formando corpos maiores. Gostei dessa foto. Eu esqueci que essa foto estava aqui, eu tô um pouco surpresa. E eu olhei esses slides ontem, tipo, sei lá, tô doida. Aqui, essa, do lado direito, a linha de congelamento que eu falei pra vocês. E ela fica aqui junto com Júpiter praticamente. Então, aqui nós temos à esquerda os planetas do sistema solar interior, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E depois da linha de congelamento, a gente tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, por isso que tem essa linha de congelamento. E aí, para dentro dessa linha, os planetas têm uma composição, tem algumas certas características, e para fora tem outras características. Então, isso é uma das coisas que dividem os planetas internos e os planetas externos. Que eu falei para vocês, não era só porque a gente estava vendo assim a distância para o Sol, quem estava para frente da Terra ou não, não era isso, era por causa da composição mesmo. E aí tem esses motivos, e a gente vai falando na aula de hoje sobre a formação do sistema solar. Então, aí os planetesimais, eles foram se juntando uns aos outros também, eles ainda eram pequenos, e principalmente por causa da atração gravitacional, eles foram se juntando e foram formando corpos maiores, que foram os protoplanetas. E aí ainda não eram tão grandes como os planetas, mas já estavam formando os planetas. Então, no disco interior, que formaria o sistema solar interior, tinha os protoplanetas rochosos, e aí tinha as massa baixa, porque tinha poucos planetesimais, e aí eu já expliquei para vocês o motivo. E eles não conseguiram atrair e acumular atmosferas, porque aí eles tinham massa baixa, né? Então eles não conseguiam atrair, porque aí a força gravitacional deles não era tão alta. E também porque o vento solar, digamos assim, ele soprava os gases para fora, sabe? Ele empurrava. Então os gases ficavam duas coisas. Primeiro, que eles eram soprados pelo, digamos assim, né, soprados pelo vento solar. E segundo, porque eles não podiam. Eles não podiam se condensar, então eles iam ficando mais para fora e ficavam lá onde estava mais frio. E os planetas lá, que na verdade ainda eram protoplanetas, eles conseguiam atrair as atmosferas, conseguiam reter elas ali. E aí nos planetas internos elas foram formadas depois, tanto por vulcanismo como pelo vento solar. E também tem casos de ter sido trazidas por asteroides, cometas ou outros planetesimais, pela colisão deles. Né? Vem um asteroide, cai no planeta, e aí ele ocasiona a formação da atmosfera. Tem essa outra concepção artística aqui da formação dos protoplanetas, e aí eles já estão, parece que tá tudo pegando fogo, né? E aí nós temos aqui algum material, esse disco aqui, ele representa o material que tá orbitando o Sol, então são pequenas rochas aqui também, mas aí já formando os planetas, os protoplanetas, ficando, crescendo cada vez mais nesse movimento. E aí, isso eu já contei para vocês, que as colisões, elas resultaram tanto na nossa Lua quanto na inclinação dos eixos rotacionais dos planetas. E aí da Lua eu já contei que a hipótese mais aceita é que
tinha um corpo que era mais ou menos do tamanho de Marte, chamado Theia. Esse corpo ele colidiu com a Terra. E aí nessas colisões, nessa e em outras colisões, também ocasionou a inclinação dos eixos, então a inclinação do eixo da Terra, a inclinação do eixo de outros planetas foram ocasionados por colisões. E aí, nesse caso da Terra, formou a Lua, porque a hipótese é que esse corpo colidiu com a Terra e aí um pedaço desse corpo virou a Lua. E, e aí ocasionou a inclinação dos eixos. E aí isso é a mesma coisa que aconteceu com Vênus. E aí por isso a hipótese de que Vênus tem uma rotação retrógrada e Urano também é por causa dessas colisões. Então, teve as colisões que ocasionaram a inclinação de Urano, que é quase, acho que é mais de 90 graus. Mostrei para vocês, ele deitadinho, né? Ao contrário diferente de todos os outros planetas. E também a rotação retrógrada. Então, isso tudo foi ocasionado lá na formação do sistema solar pelas colisões. Então, aí no disco exterior, nós tínhamos os planetas rochosos e gelosos de massa muito alta. Então, como eu falei para vocês, o material rochoso ele também se condensava lá fora, no disco exterior, só que aí ele também juntava os gases, juntava o gelo, porque lá era mais gelado, a temperatura era mais baixa. E lá também tinha muitos planetesimais, então por isso que a massa era alta, porque tinha muitos mais planetesimais para se juntarem e formarem um planeta maior. Então, por isso que os planetas do sistema solar exterior são maiores e tem mais luas, porque lá tinha mais planetesimais. E aí eles conseguiram acumular atmosfera. E aí são chamados gigantes gelosos ou gigantes gasosos. Isso tudo eu já falei. É que eu vou falando, aí eu vou lendo o slide para ver se eu esqueci alguma coisa. Aí eu volto no assunto. E às vezes eu falo coisas. Agora eu fiquei. Às vezes eu falo coisas que eu vou falar depois. Mas se eu lembro na hora, não sei, falar. Parece que deu vontade de falar aqui. Enfim. Bem, então, o que eu já falei para vocês, esse material, ele também esse material, esses planetesimais, eles foram formando os planetas e aí continuou tendo mais material em volta. Esse material formou também asteroides, cometas, etc. E também as luas. As luas, elas foram o mesmo material. Ele foi se juntando por forças de coesão e formando algumas luas também, do mesmo jeito que formaram os planetas. Esse disco que eu mostrei para vocês, uma foto, uma concepção artística, ele era mais denso na região de Júpiter. Então, por isso que Júpiter acumulou uma maior massa, e aí ele virou aquele planetão grandão que a gente conhece. E também as luas, né? Um grande número de luas. E aí vocês lembram, tem uma foto mais pra frente que eu vou mostrar, uma foto não, uma imagem. Tem uma imagem que eu vou mostrar também, que eu já mostrei também nas outras aulas, do cinturão de asteroides. Então, entre Marte e Júpiter, tem um cinturão de asteroides, que são assim, muitos asteroides, orbitando também o Sol, entre Marte e Júpiter. E aí, essa região, a hipótese é que lá existiam também planetesimais rochosos e eles eram para formar um planeta, assim como aconteceu com os outros, mas eles não conseguiram formar um planeta grande, então ficaram só aqueles asteroides lá, aquelas pequenas rochas orbitando o Sol normalmente. Então, aí a mesma coisa. Então, entre Marte e Júpiter tinha esses asteroides, eles eram rochosos,
Por quê? Por causa da linha de congelamento, por causa da temperatura, por estarem mais próximo do Sol. E mais posterior, a gente tem outros cinturões, tem o cinturão de Kuiper e tem um cinturão, né, que é o cinturão de Kuiper, e a nuvem de Oort, onde tem também os asteroides que são mais gelados, digamos assim, tem os gelosos, e aí tem outros corpos, que eu vou falar sobre eles também. E aí, deixa eu ver. Então, assim, toda essa formação, ela explica a posição dos asteroides, a posição dos planetas, e dos outros corpos que eu vou falar também. Tá, já falei do cinturão de Kuiper. E essa imagem, ela é muito legal, que ela fala da composição e ela mostra formando ainda, né, a formação do sistema solar e o protossol, que tá chamando de Sol já, mas e o disco. Então, na parte de dentro, vocês podem ver pela cor que essa tem toda uma massa assim mais marronzinha e umas bolotinhas marronzinhas também. E a parte de fora tem as bolotinhas marronzinhas e as bolotinhas azuisinhas. Então, a parte de dentro, ela era mais quente, a temperatura era maior por causa do sol. Nessa parte, o gelo e os gases não conseguiam se condensar por causa da temperatura. E aqui, então, o que se condensou foram os silicatos e os compostos de ferro. E aí, na parte de fora, os gelos e os gases se condensaram e também os silicatos e os compostos de ferro, porque a temperatura, como eles já se condensavam na temperatura alta, a temperatura baixa tanto faz, eles continuavam de boa, normal. Nossa, sou uma professora muito formal, né? Então, aqui na parte de fora, eu tô lendo algumas coisinhas aqui. Depois vocês podem abrir o slide também. Eu sempre lembro vocês que na descrição tem o Drive, e aí vocês podem baixar os slides, podem abrir e ler tudo certinho. Aqui falando, tipo, qual planetesimal representa Mercúrio, Vênus, Terra. E aí aqui as bolinhas, as luzinhas e as marronzinhas também. Aqui falando que tanto os silicatos os compostos de ferro, como gelo e gases congelados. Aí aqui mostrando que tem as partículas de gelo, as luzinhas, e aqui partículas de rocha marronzinho. Só isso, né? E aí vocês podem baixar os slides lá e ler tudo, e ver as fotos, voltar, ver as referências também no final. Podem colocar meus slides em sites de conhecimentos. Eu gosto, eu me sinto muito importante. Eu não lembro, nem sei se eu posso, acho que é melhor não falar o nome não. Mas eu vi num site, assim, tipo, que a gente baixa uns arquivos sem considerar os direitos autorais, e tinha o meu slide lá, eu falei, nossa, eu tô famosa. Essa imagem é legal. Ela representa a evolução desde a nebulosa até o sistema solar atual. Então, aqui primeiro representando a nebulosa o centro aqui mais massivo já. Ela entrou em colapso, começou a formar esse disco. E aí a gente vê que é um movimento natural que acontece, né? Tanto que a gente vê que. Não sei se vocês lembram, eu não lembro nem qual aula que eu dei isso, acho que foi na de planetas internos, que eu mostrei uma foto da Via Láctea de perfil. Que é assim também, né? Um disco cadê meu? E o centro mais massivo, que é o bojo da Via Láctea. Enfim, mas aí formou o protossol no meio aqui, o disco em volta. E nessa terceira imagem, formando os planetesimais, então vocês conseguem ver que ainda tem muitos corpos pequenos aqui em volta. E depois esses corpos eles foram se juntando, né, formando uma coisa só, foram os planetas. E aqui nós temos, né, a foto do sistema solar atual.
que tem o Sol, os planetas, e também tem o cinturão de asteroides, depois tem o cinturão de Kuiper. Tem outras imagens também que representam, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, dentro dessa formação do sistema solar ainda, tanto as forças viscosas como as forças de maré, elas fizeram com que os planetas eles se movimentassem tanto mais para dentro quanto mais para fora do disco, que formaria o sistema solar. Então Júpiter ele foi migrando mais para dentro do sistema solar e Saturno, Urano e Netuno foram migrando mais para fora. E aí nesse caminho que eles fizeram, eles foram capturando os planetesimais, né, os corpos pequenos, e foram formando as luas menores. Então, tanto eles capturaram e alguns caíram dentro dos planetas, alguns viraram luas, outros foram para fora, foram defletidos para fora por causa da gravidade mesmo desses planetas. E aí, os que foram defletidos para dentro do sistema solar, muitos caíram nos planetas, caíram nas luas. E aí é o que a gente vê, né, nas crateras de impacto, na Lua, em Mercúrio, em todos os corpos, né? Tem alguns têm muitas crateras de impacto, outros têm poucas. Os que foram defletidos para fora, eles formaram a nuvem de Oort, que eu vou mostrar para vocês. Ou então saíram do sistema solar. E aí também falando que no caminho para fora, Netuno capturou alguns objetos que formaram as suas luas. E agora falando sobre satélites e planetas anões. Eu fiz alguma referência sobre a definição de satélite em alguma aula que eu queria comentar hoje, só que eu não lembro mais o que eu falei. Então, fazer o quê, né? Então, os satélites, eles são simplesmente objetos celestes que orbitam objetos bem maiores, satélites naturais, né? Então, por que satélites? Os satélites são chamados de satélites não naturais, satélites artificiais, porque eles estão orbitando a Terra. Então, quando a NASA manda um satélite lá, e ele é chamado de satélite porque ele está orbitando a Terra. Então, a palavra satélite ela é muito ampla, e aí nós temos os satélites naturais, que vão ser os objetos celestes. Então, tem Lua, uma Lua orbitando o planeta, é um satélite. E aí é o uso mais comum que a gente faz para chamar as luas de satélites, os satélites de Júpiter, os satélites de Saturno. Tanto os planetas como os planetas anões também têm satélites. E aí os planetas anões orbitando estrelas, eles também são chamados de satélites. As galáxias anãs orbitando galáxias maiores também são chamadas de satélites. Então, o satélite assim, é uma palavra bem ampla, mas geralmente a gente usa para falar sobre as luas dos planetas ou dos planetas anões. E os planetas anões? Eles são corpos, se não são planetas, mas eles são muito grandes, eles têm características de planetas, mas não todas, para ser considerado planetas, que foi o que eu falei na aula sobre o que é planeta e também vou falar hoje de novo quando eu for falar sobre Plutão. E aí eles são uma categoria acima dos asteroides, acima dos cometas, então aí surgiu essa categoria de planeta não. Os asteroides, como eu já falei um pouquinho, os asteroides eles são corpos rochosos e a maioria deles está no sistema solar interior até a órbita de Júpiter, principalmente lá no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Os objetos transnetunianos, eles são corpos gelosos, então pode ter uma parte rochosa também, mas geralmente são gelosos, até pela temperatura, que eles estão depois de Netuno. Então, todos os objetos, os objetos que estiverem depois de Netuno, eles vão ser objetos transnetunianos.
E aí depois tem os cometas, que eu vou falar também porque são diferentes. E os objetos transnetunianos, que é o TNO, eles não são nem cometas nem planetas anões. Eles só estão lá, são os corpos que estão lá. No, no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort. E os cometas, qual que é a diferença? Eles também são objetos gelosos. Alguns estão no cinturão de Kuiper, alguns na nuvem de Oort, alguns vêm de fora do sistema solar. E às vezes eles chegam perto do Sol, então por isso que eles são cometas, porque eles vêm para perto do Sol e aí eles formam uma cauda e tal, depois eles voltam. Então, assim, essa é a característica dos cometas. E aí eu vou falar também mais para frente só de cometas, vou mostrar fotinhos e tudo. E essa aqui é a concepção artística do nosso sistema solar. Nós temos, como mostrou a nuvem de Oort aqui, o resto tá bem pequenininho. Então, lá no centro tá o Sol. Depois, essas linhas aqui são as órbitas dos planetas. E aqui no meio tem o cinturão de asteroides, que eu comentei para vocês, com vocês. Depois, lá no final, depois de Netuno, tem o cinturão de Kuiper, que eles também, o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, eles estão assim no mesmo plano, mais ou menos no mesmo plano das órbitas dos planetas, como se fosse um cinturão mesmo. E a nuvem de Oort, ela engloba tudo, como se fosse tipo uma esfera, assim, cheio de objetos transnetunianos. Agora, falando um pouquinho, vou destrinchar um pouquinho aqui para vocês dos asteroides. A maior parte está lá no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. E nós temos algumas órbitas diferentes, que aí eles têm os nomes, são classificados por causa das órbitas deles. Nós temos os troianos e gregos, eles estão na órbita de Júpiter. Então, o Júpiter está lá fazendo a órbita dele, e eles estão lá junto na órbita, girando junto com ele. Os troianos, eles estão 60 graus atrás de Júpiter, dentro da órbita deles. Aí eu vou mostrar a foto para vocês, vou mostrar a imagem para vocês entenderem melhor. E os gregos, eles estão 60 graus à frente de Júpiter. E nós temos os centauros, que eles orbitam entre os planetas externos. Eles são asteroides também que estão para fora, entre os planetas externos. Então, aqui é um sistema solar até Júpiter. Aqui, esses branquinhos aqui são o cinturão de asteroides. Essa última órbita aqui é a órbita de Júpiter, tá escrito aqui Júpiter. Para frente tem os gregos, que estão aqui em verdinho. E para trás os troianos aqui em verdinho também. Então, vocês veem que eles estão na mesma órbita de Júpiter. E aqui nessa foto da direita, eu não sei se nessa imagem não tá muito bom. Eu não consegui achar uma imagem melhor. Mas tem um verde bem fraquinho aqui. Esse J aqui é Júpiter. Esse S aqui é Saturno. Esse U é Urano. Esse N é Netuno. Então, aqui entre Saturno e Urano, aqui tem muitos pontinhos verdinhos. Então, todo o sistema solar exterior, esses pontinhos verdinhos, eles são os troianos, eles são os centauros, que estão no sistema solar exterior. E esse cinzinho aqui, que estão na órbita de Júpiter, são os troianos e os gregos. Os gregos na frente e os troianos atrás. Algumas vezes chamam só de troianos, tanto os da frente quanto os de trás, mas algumas vezes chamam os da frente de grego. E aí orbitam um sistema solar interno, que são os Amors, Apolos e Atenas. E eles estão lá entre Marte, a Terra, e eles podem cruzar as órbitas dos planetas internos também. E aí a hipótese que existe é que tinha lá o cinturão de asteroides e Júpiter, que tem uma força gravitacional muito forte, pode ter causado perturbação nas órbitas desses asteroides e por isso que eles foram mais para dentro, mais para fora e ficaram assim mais espalhados.
E aí tem outros asteroides que são conhecidos como as famílias Hirayama, que eles são fragmentos de corpos maiores que foram destruídos em colisões. Então, seriam os corpos ali que talvez estivessem formando já os protoplanetas, outros planetas demais, e eles foram destruídos em colisões. E aí existem algumas classificações de asteroides segundo as composições deles. Então, tem os tipo S, que tem uma distância do Sol, né, tem de 2 a 3,5 unidades astronômicas do Sol. Aí passei sem querer. E eles são silicatos que são ricos em ferro e magnésio. Eles são um pouco voláteis, por causa da temperatura. Nessa distância que eles já são mais rochosos e tudo que eu comentei para vocês. Então, os materiais desses asteroides eles vão ser menos voláteis. E aí, por causa do ferro também, eles são mais avermelhados. E eles têm albedos moderados. E aí, se vocês lembrarem do que eu falei do albedo, quanto maior o albedo, mais ele vai ser visível. Então, quando tem um albedo baixo, ele é pouco visível, que é o que acontece com os anéis de Júpiter, os anéis de Urano, tem albedo baixo. Albedos moderados, tá mais ou menos, e albedos altos é muito visível. Então, é o caso, por exemplo, dos anéis de Saturno, que tem um albedo alto e são mais visíveis. E aí tem os asteroides tipo M, que estão também a 2 até 3,5 unidades astronômicas do Sol. E eles são compostos majoritariamente de ferro e níquel, são avermelhados também, principalmente por causa do ferro, e também tem albedos moderados. Então, nós temos aqui o Ida, que é tipo S, e o Lutetia, que é tipo M. O tipo C, aí já está um pouquinho mais distante também, de 2 a 4 unidades astronômicas. Eles são compostos carbonáceos e alguns contêm, muitos não, alguns não, muitos, contêm água e têm albedos baixos, então eles são pouco visíveis. O tipo P, 3 a 5 unidades astronômicas, também de compostos orgânicos, são avermelhados e têm albedos baixos, também são pouco visíveis. O tipo D também parecido com o tipo P, só que eles são mais vermelhos, então mais longe do Sol. E aí a maioria dos troianos que estão lá na órbita de Júpiter são do tipo D. Então, como eu já comentei desde o começo, quanto mais longe do Sol, mais água, mais componentes voláteis. E também, da mesma forma, os planetas, as luas, qualquer corpo. E aí, os asteroides que a gente encontra, que tanto tem missão espacial, que já foi para asteroides, os que vêm para perto da Terra, eles dão dicas sobre a formação do sistema solar. Então, isso é algo importante. Os asteroides, os cometas, os meteoritos, todos eles vão dar dicas sobre a formação do sistema solar, sobre a evolução, sobre como aconteceu. Então, nós temos aqui alguns tipos, 3 tipos, de alguns que são mais famosos. É o Matilde, que é tipo C, Cibele, que é tipo P, e o Hector, que é tipo D. Esses aqui são concepções artísticas. Em 2014, descobriram os primeiros anéis de asteroides que foram nesse asteroide chamado Chariclo. Ele é um centauro. Os centauros eles estão no sistema solar externo. E descobriram por ocultação estelar. Eu não vou explicar. Eu não vou explicar porque tem uma aula sobre isso, é meio complicado explicar. A origem dos anéis não é muito clara, a gente não tem hipótese sobre a origem desses anéis. Nós tivemos o Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar que nós conhecemos, né, a passar pelo sistema solar.
Então ele veio de fora do sistema solar, entrou e passou perto do Sol. E eu vou mostrar para vocês a trajetória que ele fez. Isso foi em 2017. Ele foi classificado como cometa, aí depois ele foi reclassificado como asteroide, e depois ele foi classificado novamente como o primeiro de uma classe de objetos interestelares. Aqui a trajetória dele. E aí nós temos as datinhas também que ele passou. Depois vocês podem baixar esses slides e ver com mais calma as datas. Tudo. Ai, deixa eu tomar uma água que eu tô. A melhor parte. Meteoroides, meteoros e meteoritos. Eu gravei uma aula no ano passado, que foi uma aula extra, assim, que não faz parte do curso. E aí vocês podem procurar ela aqui no canal, que ela fala sobre chuva de meteoros. Aí eu explico um pouquinho esse assunto aqui que eu vou explicar aqui. Mas ela explica com mais detalhes e é uma aula menor, acho que tem meia hora de aula. E também ensina como ver chuvas de meteoros, como procurar no céu, etc. Eu adoro essa parte. Mas enfim. Qual que é a diferença entre meteoroides, meteoro e meteorito? Que são dúvidas bastante comuns. Então, digamos se são. Poderíamos falar tipo de fases. Então, o meteoroide, ele nem sempre vai cair na Terra. Então, pode ser que não. Que ele só seja meteoroide. Mas o meteorito, ele já passou por essas outras duas fases. Então, pode ser, tipo, o mesmo objeto, passar por essas fases, ou ele pode não passar. Então, a primeira fase, entre aspas, seria o meteoroide. Que ele vai ser um corpo pequeno no espaço, que ele vai ser muito pequeno para chamar de asteroide, ou cometa também, e ele está em rota de colisão com a Terra. Então é uma rochinha lá, um pequeno corpo, que está em rota de colisão com a Terra. Então ele está vindo para cá e por isso ele é meteoroide. Se ele estiver só lá andando no espaço, sem rota de colisão com a Terra, ele é nada, ele é um corpo, um pedaço de rocha. E porque eles são muito pequenos, né, para chamar de asteroides. Porque existem também asteroides que podem ter rota de colisão com a Terra. Mas enfim, então o meteoroide é isso. Mas pode ser que ele esteja em rota de colisão com a Terra e depois, sei lá, ele muda de rota, né? Por influência dos outros planetas, por influência da força gravitacional da própria Terra. Então, pode ser que ele não caia na Terra. Mas então, no caso dele estar em rota de colisão com a Terra e veio mesmo. Quando ele entra na atmosfera, eles se queimam. E aí, isso que é o meteoro. O meteoro, na verdade, ele não é um objeto, ele é um fenômeno. Quando o meteoroide está se queimando na atmosfera, ele é chamado de meteoro, que alguns chamam de estrela cadente, alguns conhecem como estrela cadente. Então, o meteoro ele é esse fenômeno e é por pouco tempo, né? É só ele entrar ali na atmosfera, queimar e pronto. E aí ele pode se queimar inteiro, ou ele pode se quebrar, ficar nos pedaços, caírem dentro da Terra. E aí, quando cai dentro da Terra, quando cai lá no chão, ele é chamado de meteorito. Então, o meteorito ele foi um meteoroide que caiu, que entrou na atmosfera, foi um meteoro e depois caiu no chão. E aí eu vou falar agora sobre. Achei que eu ia falar sobre meteoritos, eu esqueci do resto. Chuvas de meteoros, melhor parte. Então, o que que acontece? Aí tem lá esse meteoroide aleatório andando na sua órbita, que tá em rota de colisão com a Terra. E aí ele caiu na atmosfera, queimou, pronto. Normal. Então, durante a noite, algumas noites a gente pode ver alguns meteoros aleatórios assim. Eles só eram um que estava perdidinho lá e caiu. Só que existem algumas noites no ano que tem chuvas de meteoros. Que tem vários meteoros
na mesma noite. Às vezes não ao mesmo tempo, mas na mesma noite. Então, tem noites que você vai lá e fica observando e você vê 20, 30, 40, 50 meteoros durante a noite toda. E isso são as chamadas chuvas de meteoros, que são vários objetos que estavam lá juntos. Por isso que tem várias chuvas. E por que isso acontece? Os cometas, quando eles vêm para perto do Sol, eles têm a cauda, e aí eu vou mostrar para vocês, explicar tudinho, fotinho, tudo. A cauda deles é feita de gás e poeira, e ela vai deixando alguns. Quando ele passa, o cometa, ele vai deixando alguns resquícios. Porque o que acontece? Ele tá lá. Os cometas eu já expliquei para vocês. Eles estão lá depois do cinturão de Kuiper. E aí eles, ou outros lugares mais longe também, eles vão vir. E aí eles estão lá. Lembra que a temperatura lá é muito baixa. Estão lá congeladinhos na deles. Aí eles começam a chegar perto do Sol e vão aumentando a temperatura. Então vai derretendo, vai formando gás. E aí, esse derretimento deles, entre aspas, ele vai soltando resquícios dele pelo caminho. Então ele vai lá derretendo, soltando as coisinhas dele, depois ele volta e aí diminui a temperatura de novo, né? Ele fica lá bonitinho. Perde a cauda, porque aí mais perto do Sol tem uma cauda maior, depois diminui. E aí eles vão deixando rastros. E aí nessa fotinha aqui vocês podem ver os rastros dele. E aí eles podem passar na órbita da Terra. Então aqui, se a gente fosse ver essa fotinha aqui, falar, nossa, 4 vezes, mas não. Então ele pode, nessa parte aqui, por exemplo, ele pode ter passado tipo, para cima da órbita ou para baixo da órbita e não a Terra não vai cruzar esses detritos. Alguns cruzam só uma vez, então tem uma chuva no ano. E o Halley, por exemplo, que é o exemplo dessa foto, ele cruzou a órbita da Terra desse lado aqui e desse outro lado, do lado esquerdo e do lado direito, que está mostrando na fotinha. E ele ocasiona 2 chuvas de meteoros. Tem essa aqui, que é de 4 de maio, que foi no mês passado, que é a chuva de Aquário, Aquarides, alguma coisa assim, acho que é Eta Aquarides. E aqui em outubro, na chuva de Órion, dia 21 de outubro. Então é isso que acontece. Ele deixou os detritos dele lá na órbita da Terra e quando a Terra passar, então a Terra tá aqui girando, seguindo a vida dela. Aí quando ela passa aqui nos detritos, muitos desses detritos eles vão cair dentro da Terra. Então eles vão cruzar a atmosfera e quando eles cruzam a atmosfera, queima e faz a luzinha bonitinha que a gente vê. Só que aí como tem vários detritos, vão ser vários na mesma noite, né, que vão entrar. Então, quando a Terra está passando em outros lugares, não tem isso. Quando ela passa na rota do cometa, vai ter a chuva de meteoros. E aí, assim, quando ela está passando, e aí no dia exato que ela está ali em cima da rota do cometa, vai ser o dia do pico da chuva de meteoros. Mas nos outros dias, quando ela ainda tá chegando, e depois quando ela tá saindo, ainda dá para ver alguns. Não vai ser o pico, porque vai ter menos, vão ser alguns. Os detritos eles vão estar mais afastados, não vai ter uma concentração muito grande. Mas então, nos dias anteriores, quando vocês virem, tipo, um post, alguma coisa falando, dia 20, dia 21 de outubro tem uma chuva de meteoros. Vocês podem ver também um dia antes, 2 dias antes, um dia depois. Não vai ser o dia do pico, vocês vão ver menos, a probabilidade de vocês verem é menor, mas vai dar para ver também. Então, isso é uma coisa legal que muita gente não sabe. Acha que é só no dia, fala, nossa, foi ontem, perdi, mas pode tentar ver no outro dia de novo. Cada lugar fala uma coisa, né? Aqui fala 22 de outubro e nessa imagenzinha, peguei a imagem do Google, fala 21, mas para mim essa chuva é dia 20. Na minha cabeça é dia 20, não é dia 21 nem dia 22. Enfim, coloquei aqui um quadrinho das chuvas mais importantes. Às vezes muda
a data do ano, então é bom acompanhar. Geralmente, principalmente o Mistérios do Espaço, eles postam sempre da chuva de meteoros, as datas, tudo. Então não precisa, sei lá, decorar e tal. Mas principalmente as maiores chuvas eles postam. Mas aí tem alguns sites também que tem esses quadrinhos que eles. Que aí você vê as datas, é como se fosse um calendário, e tem as datas das chuvas. Essas aqui são as mais importantes, tem outras também. E quem tem um Stellarium, tem uma opção de você colocar chuvas de meteoros. Aí quando você coloca lá o céu para ver o que tem no céu, ele vai ter um desenhinho de chuva de meteoros. Aí você clica lá e vai ver que dia que é a chuva, o pico, tudo. Como localizar também. Eu passei dois. Achei que eu tinha passado dois. E agora acabou a melhor parte. Sobre os meteoritos. Os meteoritos, eles têm idade de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E eles são amostras da matéria dos primórdios do sistema solar. Então, quando a gente pega os meteoritos que caíram aqui na Terra e tudo, eles vão dar dicas pra gente da formação e da evolução do sistema solar, porque eles são muito antigos. E aí são matéria daquele tempo, né? Alguns eles passaram por processos que foram modificados. Então, os processos térmicos metamórficos, eles modificam a composição as propriedades desses meteoritos, mas muitos deles, eles dão dicas pra gente da formação do sistema solar. Isso é uma coisa importante. Então, tem três grupos, os rochosos, os ferrosos rochosos e os ferrosos. Os rochosos, eles são a maioria, são 94%, e eles são divididos entre condritos e acondritos. Só pegar o meu carregador aqui para carregar. Ai, desculpa, gente. Então, os rochosos, eles são 94% dos meteoritos e 86% são condritos. Os condritos, eles têm côndoros, são tipo umas bolinhas, vocês vão ver. Essas bolinhas, quando a gente vê uma foto, é bem notável assim, a diferença. E elas são compostas na maioria, silicatos. E aí, a hipótese de como eles se formaram são de objetos que estavam flutuando livremente no espaço. Alguns deles, eles têm material orgânico, e aí até vou falar mais pra frente também disso. Os acondritos, eles são mais ou menos 8% do total, e eles não têm côndulos, e eles são formados pelo derretimento e recristalização dos objetos. E eles vêm eles vêm das crostas dos planetesimais, dos asteroides, ou de corpos até como a Lua, como Marte, outros planetas. Esses aqui do lado esquerdo é um condrito, e esse do lado direito é um acondrito. Então, aqui no condrito, a gente vê os côndulos, as bolinhas que eu falei para vocês. Os ferrosos, eles também são chamados de sideritos, e eles são mais ou menos 5%. Então, olha a diferença. Os rochosos, 94%. Ai, esqueci já, peraí. A quantidade. 94% mesmo. 94%, os ferrosos, 5% só. Eles são constituídos por ligas metálicas de ferro e níquel. E também tem quantias secundárias de carbono, enxofre e fósforo. E a maioria dos ferrosos, eles podem ter se formado nos núcleos dos planetesimais derretidos. Eu vou mostrar uma fotinha uma imagenzinha de tudo isso para vocês, para entender melhor. E os ferrosos rochosos, eles são também chamados de siderólitos e são mais ou menos 1% de todos conhecidos. E eles são constituídos por uma mistura de minerais silicáticos e de liga metálica.
de ferro e níquel também. E eles são parcialmente formados na fronteira entre os núcleos e as crostas dos planetesimais. E aqui vai ter uma, acho que depois dessa tem uma foto. Os sideritos, que são os ferrosos, e os siderólitos, que são os ferrosos rochosos. São bonitinhos, né? Eu queria ter um meteorito. Tem uns lugares para vender. Curiosidades. Mas nunca fui atrás. Enfim, então tem esses dois tipos de formação dos meteoritos, por diferenciação ou sem diferenciação. Então, aqui é o primeiro tipo, a acreção, que eu já comentei com vocês, que o material vai se juntando e formando um material maior. E depois, a fragmentação, por diversos motivos. E ele não teve diferenciação, não formou um núcleo, um manto, a crosta, essas coisas. E aí eles se fragmentaram e formaram os condritos. De vários, aqui até ver os tamanhos diferentes, né? E a diferenciação, a acreção, igual. Depois a diferenciação, formando o núcleo, o manto, a crosta. E aí a fragmentação. Então, daí tem tanto os que formam pela crosta, que formam no núcleo, que formam entre a crosta e o núcleo. Então, aí vem os diferentes tipos de meteoritos dessas duas formações diferentes. E aí nós temos alguns meteoritos famosos, mais conhecidos. Tem o meteorito de Bendigo, que ele é um siderito ou ferroso, e ele foi encontrado em 1784 no riacho de Bendigo, lá na Bahia. Ele é o maior meteorito que foi encontrado no Brasil e ele é o 16º maior do mundo. Aqui tem uma foto dele. Depois também tem esse aqui que é o condrito da fotinha. Ele é o chamado Murchison e ele é um condrito carbonáceo. Ele tem, como eu comentei para vocês, ele tem 92 aminoácidos. Então, ele é muito importante para estudos, para entender melhor a formação do sistema solar. E aí tem os meteoritos que eles causaram problemas, né? Então, teve esse meteorito da Rússia, em Chelyabinsk, que em 2013, ele veio de um asteroide que estava passando perto da Terra. E aí ele caiu em Chelyabinsk e ele gerou uma onda de choque que feriu mais de 1.200 pessoas e danificou muitas residências também. Ele tinha entre 17 e 20 metros de diâmetro e 11 mil toneladas. Depois teve outro evento lá em Tunguska, na Sibéria. Foi em 1908, foi antes. E foi uma explosão muito grande, que ele derrubou 80 milhões de árvores. E a explosão ela foi mais ou menos 1000 vezes a explosão da bomba de Hiroshima. E ele é considerado o maior corpo celeste que atingiu a Terra. Então, essas aqui são as árvores derrubadas. E aí, sobre a extinção dos dinossauros, a teoria que é mais aceita é que há mais ou menos 65 milhões de anos, o meteorito de mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro caiu na Terra. E aí não foi, talvez alguns pensem que tipo, o meteorito caiu em cima do dinossauro, caiu na cabeça deles e matou eles. Mas não foi, ele caiu na Terra e aí por causa disso, né, teve uma grande assim, explosão, digamos assim, e ocasionou muitas mudanças climáticas e por causa disso os dinossauros foram extintos. E aí existe uma cratera, que é a provável cratera desse fenômeno, desse dia aí da extinção dos dinossauros, que ela tem 180 quilômetros, ela fica lá no México, e ela foi descoberta em 1978. E ainda sobre os meteoritos, sobre
objetos caírem dentro da Terra e matarem a gente e esse tipo de coisa. É, existem classificações de cometas, asteroides, objetos que estão passando perto da Terra para saber se eles, para falar sobre eles, para falar que eles estão passando, monitorar, saber se tem uma rota de colisão com a Terra, se representam perigo para a Terra. Então, nós temos os Near Earth Objects, que são os NEOs. Eles estão próximos da Terra e eles podem ser cometas, asteroides. E a órbita deles se encontram perto da órbita do nosso planeta. Então, às vezes, eles ainda estão meio longe, mas a órbita deles é monitorada para saber se eles vão passar perto da Terra, se eles representam algum perigo. E aí tem os Potentially Hazardous Asteroids, os PHAs, que são os asteroides potencialmente perigosos. E eles, pelo nome até, né, a gente sabe que eles têm maior risco de colidir com a Terra. E aí existe essa escala, que é a escala de Torino. E eu deixei essa imagem aqui, mas eu não vou ler tudo isso aqui. Então, ela categoriza esses objetos, os NEOs, pelo risco de impacto com a Terra e os possíveis danos. Então, assim, ela é bem intuitiva, de 0 a 10, e de branquinho, que não tem nenhuma consequência, até o vermelho, que são consequências, sei lá, até fatais. E aí, tipo, de 0 a 10, ele vai dando aí umas classificações, se pode colidir, que não tem nenhum risco, etc, etc. E aí, como eu comentei com vocês já, vocês podem baixar os slides e ler isso aqui, ou até precisar, se colocar a escala de Torino, vocês vão ler certinho cada coisa. Mas, enfim, é só uma escala de risco que eles têm para colidir com a Terra e, sei lá, matar a gente. Os objetos transnetunianos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Ai, eu lembrei que essa é a última. Fiquei triste. Essa é muito aleatória, né? Os objetos transnetunianos, já falei deles lá no começo, voltei agora. Eles são corpos gelosos que estão na órbita, que tem a órbita além da órbita de Netuno. Então, todos os objetos que estão lá depois de Netuno, eles são transnetunianos. E aí eles estão distribuídos entre o cinturão de Kuiper, que é aquele cinturão que está lá um pouquinho depois de Netuno, entre 30 e 100 unidades astronômicas do Sol. E aí eles originam os cometas de curto período. E aí eu contei para vocês. Os objetos transnetunianos estão lá, normal, e eles são chamados só de objetos transnetunianos. Os que vêm para perto do Sol, que forma cauda e tudo mais, eles são chamados de cometas. São classificados como cometa por causa disso. E aí, de curto período, o período é o tempo, né, que ele demora para fazer essa órbita no Sol, chegar aqui no Sol ou não. E aí, os de curto período tem menos de 200 anos. E tem um outro slide que coloca esse dado. E o da nuvem de Oort, que na verdade ela é uma nuvem hipotética, não tem fotos, não tem prova de que ela tá lá, mas é uma nuvem que a gente acredita muito que ela esteja. E ela tá entre 300 e 100 mil unidades astronômicas do Sol. E é um repositório de cometas de longo período. Então, os cometas que demoram mais de 200 anos para voltar, eles provavelmente estão nessa nuvem de Oort. E eles são periódicos, eles voltam, passa, sei lá, 500 anos eles voltam. E eles vêm da nuvem de Oort, saem de lá, vêm para o Sol e depois voltam para lá. E aí existem os cometas que também não são periódicos, mas eu vou falar disso para frente. E aí Plutão, muita gente gosta de falar de Plutão. Eu lembrei que eu não falei de mitologia hoje, ainda. Mas então, Plutão. Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh e ele estava procurando um nono planeta. E aí ele achou
descobriu Plutão, falou, legal, isso aí é o nome do planeta. E ele foi batizado de nome do planeta e tal. Sobre Plutão, ele tem o semi-eixo maior da órbita de 39,5 unidades astronômicas. Ele está bem longe da gente. O período orbital dele, que é o tempo que ele demora para dar uma volta no Sol, é de 246 anos terrestres. Então, um ano para ele tem 246 anos para a gente. O período rotacional dele, que é que ele dá uma volta em torno de si mesmo, é 6,4 dias terrestres. E ele também é retrógrado, assim como Vênus e Urano. E aí, agora eu vou falar um pouquinho de mitologia. Eu não escrevi nada nesse slide, mas eu vou falar. Porque eu gosto de falar em todas as aulas. Então, Plutão ele tem 5 satélites naturais conhecidos, ou luas. E Plutão, por que eu não coloquei? Por que eu não escrevi, né? Plutão, ele é da mitologia também. Na mitologia romana, ele é Plutão. Na mitologia grega, ele é Hades. Que aí talvez vocês tenham mais conhecimento. Tem aquela Percy Jackson, né? Que fala um pouquinho de mitologia grega. Quem sabe vocês não conhecem. E também da própria mitologia, né? Que... E aí as luas deles têm nomes de personagens ou coisas relacionadas ao Plutão, à história de Plutão ou Hades na mitologia. Então, Caronte, por exemplo, Plutão ou Hades, ele era o deus do submundo, o mundo dos mortos. E aí, Caronte era o barqueiro que levava, a pessoa morreu, aí ela tem que atravessar um rio para ir para esse submundo. E aí tinha um barqueiro que levava a pessoa, que ele era chamado de Caronte na mitologia. Esse rio era chamado Esfígio, rio Estige, né? Então aqui tem uma lua também chamada Estige, tem a lua Caronte. Nix eu não sei o que é, não lembro. Hidra era um animal mitológico que lutou com Hércules. E eu falei na primeira aula da constelação de Hidra, que estava lá junto com outras constelações que também lutaram com Hércules. E Cérbero era o cão do submundo, que estava lá no portão também, submundo. Enfim, aí aqui tem uma foto de Plutão. Essa foto é até assim meio recente, não tão recente, mas é meio recente. E aqui nessa outra tem Plutão com as luazinhas. E Plutão, ele já foi desclassificado também como planeta, mas como eu comentei, os planetas anões, eles têm propriedades parecidas com dos planetas, mas não todas. E aí o Plutão, ele tem umas propriedades que já são diferentes dos outros dos planetas. Dos outros não, porque ele não é. Que são diferentes dos planetas. Então a órbita dele, ela é muito mais inclinada do que os outros. E aí eu vou mostrar uma imagem também de comparação. Mas a órbita dele tem 17 graus com a eclíptica. E quando a gente olha a eclíptica, quando a gente olha no céu mesmo, imagina ela, que ela não existe, é uma linha imaginária. Os planetas, eles não divergem tanto da eclíptica. E Plutão, sim. E a órbita dele também cruza com a órbita de Netuno. E tem uma ressonância de 3:2 com o período orbital de Netuno. Então, vocês lembram da ressonância, né? Que é a proporção. Enquanto um dá 3 voltas, o outro dá 2. Ele tem um raio e a massa muito baixos, que aí o raio dele é 0,18 o raio da Terra e a massa 0,002 a massa da Terra. E aí, a título de curiosidade, essa bolinha, esse símbolo aqui, significa a Terra. Então, o raio da Terra é a massa da Terra. Ele tem composição química parecida com os objetos transnetunianos e Tritão, que é uma lua de Netuno. E aí a gente. Tritão, assim, você já lembra, Tritão, que é do mar, Netuno, que é o deus do mar, da mitologia. Então, tipo, gente, realmente a mitologia é muito legal pra lembrar essas coisas. Lembrar se você falasse, Caronte, de onde que ela é a lua? Talvez eu não lembre exatamente
o nome das luas de cada planeta, mas você vai lembrar da mitologia. Caronte está relacionado ao submundo, etc. Então é a lua de Plutão. Então isso é muito legal, gente. Realmente. Quem não se convenceu ainda, pense mais um pouquinho, porque é muito legal a mitologia relacionada com a astronomia. Pela história, né, e tudo, não tem nada a ver com astrologia nem nada. Então, em 2005, foi descoberto um objeto transneptuniano com um tamanho parecido com o tamanho de Plutão, que era chamada Eris. E aí que surgiu esse conflito. E aí, vai ser o 10º planeta? Por que que Plutão pode ser planeta e ele não? Essas dúvidas, sabe? Porque aí descobriram esse objeto e falaram, tipo, agora a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Então aqui tá a órbita dos planetas em torno do Sol, que aí não tem a eclíptica aqui, mas enfim. Dá pra ver que as órbitas elas estão bem assim, mais alinhadas, né? E Plutão saindo bastante da órbita. Porque assim, ela tá bem inclinada, né? 17 graus. E aqui uma fotinha do lado de Eris, que foi esse objeto que deu problema e que deu treta. E aí, em 2006, então isso foi em 2005 que conheceram Eris, que descobriram Eris. Em 2006, a União Astronômica Internacional falou: vamos então estabelecer o que é um planeta, e aí a gente fala: esse aqui caiu na lei dos planetas, é planeta, não caiu, então não é planeta. Pronto. E aí foi assim que Plutão deixou de ser planeta, né? Que ele não estava nos critérios. Então vamos lá. Os 3 critérios que eu já falei na outra aula também. O primeiro, orbitar uma estrela. Então, ok, tá orbitando o Sol, tá tudo bem. Massa alta o suficiente para ter uma forma esférica pela gravitação própria. E aí eu já falei sobre isso também. E aí Plutão tem isso, ele tem uma massa. Não precisa ser, apesar de eu ter falado que a massa dele é baixa, ela pode ser baixa, mas ela tem que ser alta o suficiente. Não precisa ser alta o suficiente para ser esférico. E isso tá ok. Ele tinha isso. Outros planetas anões também. Só que a terceira, não. A terceira é ter esvaziado a vizinhança da órbita. Que aí colocou até entre aspas aí. Que na outra até coloquei como ser dominante na própria órbita. Então, às vezes, ele pode ser grande, pode ser. Tem as luas lá, então ele é grande o suficiente para ter as luas orbitarem ele. Então, em relação às luas dele, ele é dominante. Mas ele não é dominante porque tem outros corpos muito próximos que também têm uma grande influência sobre ele. Tem uma grande influência gravitacional. Então, ele não é mais dominante. E aí tem outros planetas anões que tem isso também, né, que não são dominantes. E aí foi nesse critério que ele caiu, o critério 3. E aí, junto com Eris, aí eles falaram assim, agora a gente sabe o que Eris vai ser. Eris vai ser um planeta anão e Plutão também. E aí também podem ser chamados de plutóides, né? Que satisfazem os critérios 1 e 2 e o 3 não. Ou então objeto transneptuniano, objeto da cintura de Kuiper. Eles se encaixam em outras classificações também. E aí existem os plutinos, que são os objetos transneptunianos, que estão em ressonância de 3:2 com Netuno. Então, todos os objetos lá que estiverem orbitando com essa ressonância, eles são chamados também de plutinos. E agora os cometas. Só queria ver quanto tempo que tá dando essa aula. Aí tá bom. Os cometas, eles são objetos transneptunianos, que aí até aqui tá como pequenos, porque tem, por exemplo, os planetas anões que são maiores, né? São bem maiores, são cometas e tal. Então, eles são objetos transneptunianos que são compostos por gelo,
Gelo de água, de metano, de amônia, de dióxido de carbono, não só de água. De poeira também. Às vezes eles podem ter um material orgânico e eles também podem ter um núcleo rochoso ou não. Então foi o que eu falei lá no começo, lá na formação. O material rochoso ele também pode se condensar lá para o sistema solar externo. Então alguns cometas eles podem ter um núcleo rochoso. E aí eles são também apelidados carinhosamente de bolas de gelo sujo. São tão bonitinhos para ser chamado assim. De bolas de gelo sujo que se aventuram no sistema solar interior. Eles podem formar caudas de até 1 unidade astronômica, então pode ter caudas muito grandes. E aí eu vou falar tudo da cauda deles para vocês. Então, quando o cometa ele tá se aproximando do Sol, então, olha, ele tá lá no lugarzinho dele, lá no cinturão de Kuiper, fora em qualquer lugar, longe. Aí ele tá lá normal, a bola de gelo sujo normal. E aí, quando ele vai vindo para perto do Sol, a temperatura vai aumentando, vai esquentando, começa, né, a derreter, então formar a cauda dele. Então, esse gelo dele, de água, de metano, tanto faz, ele sublima e ele vai formando uma coma de gás. Então, ele vai ficar assim, revestido pelo gás, como se fosse, assim, entre aspas, uma pequena atmosfera. Vai ser uma bolinha que fica em volta dele, em volta do núcleo dele, que ainda tá sólido lá, geladinho, ainda conseguiu se manter no núcleo. E às vezes, rochoso, etc. Então, tem uma coma de gás e poeira. Depois, vai se formando um halo de hidrogênio em torno dessa coma. Eu vou mostrar a foto para vocês como que fica. E aí, esse gás que tá lá, em volta dele, ele também é parcialmente ionizado pela radiação solar. E aí ele forma duas caudas, que vai ser uma cauda de gelo, uma cauda de gás e uma cauda de íon. Então, falei antes do tempo. A radiação do vento solar, ela vai empurrar a poeira para longe do Sol. Então, é uma coisa importante da gente entender, porque não é muito, às vezes não pensa muito nisso. A cauda, ela vai estar sempre ao contrário do Sol. Então, pensa assim, eu devia ter sei lá, alguma coisinha, né? Uma bolotinha aqui pra explicar. Então, o Sol tá aqui. O Sol tá aqui na minha caneca. Tô com medo de derrubar ela. E aí, o cometa tá vindo aqui. Aí digamos que ele vai fazer isso aqui, passar e voltar. Então, quando ele tá vindo aqui, a cauda dele, ela vai estar sempre contrária ao Sol. Porque o vento solar, olha, tá escrito aqui em cima. O vento solar vai empurrar a poeira para longe e forma uma cauda de poeira. Então ele tá vindo, e aí a cauda dele, eu precisava de uma terceira mão. Ele tá vindo aqui, aí digamos que ele tá bem pertinho aqui, que eu vou segurar aqui, tá? A cauda dele vai estar para cá, ó, porque o sol vai estar empurrando a cauda dele para cá. E aí quando ele estiver aqui, por exemplo, a cauda dele, tipo, não vai ficar, não vai continuar assim atrás dele, entendeu? A cauda dele, ele veio, eu não consigo, meu Deus. Aí tá, aqui tá o sol, aqui nessa parte. Acho que vocês não vão conseguir ver. Aí quando ele veio pra cá, a cauda dele vai ficar pra lá, porque o sol vai empurrar ela. Então ela não vai vir atrás dele, não vai continuar atrás dele, ela vai virar pra lá, entendeu? Porque ela vai estar sempre contra o sol. O sol tá empurrando o vento. E aí ela, por causa do vento solar, vai formar a cauda. E aí tem uma imagem melhor do que esse teatrinho que eu fiz aqui. E aí tem a cauda de poeira e tem a cauda de íons. Porque aí tanto o campo magnético como o vento solar, eles também vão empurrar aquele gás ionizado que eu comentei e vai formar a cauda de íons. E aí tem duas caudas e elas vão estar sempre voltadas aqui embaixo. Vão estar sempre voltadas para o lado contrário do Sol. Aqui eu comer, e aqui tem toda o cometa inteiro, agora eu esqueci a palavra.
Então, ele tem um núcleo bem pequenininho aqui dentro. E aí, essa parte branquinha aqui, ela é a coma, que vai ser feita de gás, poeira, etc. E esse aqui é o halo de hidrogênio. O halo, gente, é tipo, sabe quando vocês olham a lua de noite e tem uma luz assim em volta dela? Isso aí é um halo. Igual aquela coroinha de anjinho, por exemplo, também. Então, isso aqui é um halo. E aqui ele tem a cauda de poeira e a cauda de íon. Tem duas caudas. Às vezes não dá para notar tanto, mas às vezes dá. Depois eu vou mostrar fotinhas de cometas para vocês e vocês podem ver as duas. Então, olha aqui, ó. Nesse exemplo, a gente vê as duas caudas aqui. E aí, quanto mais. Aí, essa foto, essa imagem, ela vai mostrar também sobre o tamanho da cauda. Então, primeiro a gente vê, olha, o cometa tá vindo e a cauda dele tá aqui, não tá? Só que ela não vai continuar igual. Quando ele dá essa volta, a cauda vira pro outro lado. Porque, na verdade, ela está indo ao contrário do Sol. O Sol está empurrando essa cauda com o vento solar dele. Então, nessa imagem aqui dá para entender bastante isso. E aí também, quanto mais perto do Sol, maior a temperatura, a cauda vai ser maior. Porque ele vai estar mais quentinho, ele vai derreter mais, digamos assim. E aí, aqui a cauda está muito grande, aí depois ele vai se afastando, olha, a cauda vai diminuindo. Até ele chegar lá da onde ele veio e ficar sem cauda. E aí existem cometas periódicos, que são os cometas que voltam de tempos em tempos. Os de curto período têm menos de 200 anos de período. E aí, como o cometa Halley, por exemplo, que tem 76 anos. E será que um dia eu vou ver o cometa Halley? Queria. E aí eles vêm do cinturão de Kuiper que estão mais próximo, que está mais próximo da gente. E os de longo período, eles vêm da nuvem de Oort. Eles têm mais de 200 anos de período. E aí, existem teorias de que esses cometas de longo período, eles são defletidos, eles são mandados para perto do Sol por estrelas que estão passando perto do sistema solar. Então, a estrela está passando lá e a força gravitacional dela acaba jogando esse cometa para dentro mais para dentro do sistema solar para ele vir para perto do Sol. E aí existe a terceira classificação, que são os cometas não periódicos, que eles não voltam. Eles vêm uma vez, depois vão para fora do sistema solar e somem. Não voltam. Triste. Não vem visitar a gente de novo. Essas aqui são fotos do cometa Halley. E então, são por data, que desde abril, de 26 de abril até 11 de junho. Então, ele começa com uma caudinha e vai aumentando a cauda quando vai chegando mais perto do Sol. Que aí foi o que eu já falei, né, pra vocês. E aqui, ó, 6 de maio, 15 de maio. E depois vai diminuindo de novo. E aí, sobre história um pouquinho, eles colidiram bastante na formação do sistema solar, eles colidiram bastante com planetas, com luas, com asteroides. Então, eles trouxeram pelo menos a metade da água que tem nos oceanos da Terra foram trazidas por cometas, foram trazidas de fora. Que eles vêm ali congeladinhos e tem bastante água congelada neles. Vai perdendo um pouco, mas também traz um pouco para os planetas, para a Terra, para outras luas. E eles têm, alguns cometas, eles têm moléculas orgânicas, meteoritos também, como eu já comentei lá na hora que eu falei de meteoritos. E aí, existem as teorias de que eles podem ter trazido os elementos precursores da vida, os elementos que ajudaram a formar a vida, ou mesmo os primeiros elementos vivos. E aí tem a neopanspermia, que são as teorias de que
Os primeiros elementos vivos, eles vieram do espaço. Tipo, vieram de um cometa que trouxe lá as primeiras bactérias, sei lá. E aí tem uma aula que fala disso, que é a aula, como que chama? Vida no espaço, que ela vai falar sobre isso, sobre os cometas que trouxeram moléculas orgânicas e várias coisas nesse sentido. E aí os cometas mais conhecidos. Tem o Hale-Bopp, que teve 19 meses de visibilidade. Isso foi um recorde. Então ele ficou visível por 19 meses. Em 1995. E ele era muito brilhante. E ele era muito brilhante porque ele era muito grande também. E aí foi por isso que ele foi muito visível. E ele só volta em 2.400 anos. Então imagino que a gente não vai ver ele, né? O Swift Tuttle, ele passou em 1862 e depois passou de novo em 1992. Ele deixou uma trilha de detritos que causa uma das melhores chuvas de meteoros do ano, que é Perseidas, em agosto, gente, 12 de agosto. Todo mundo preparado para ver essa chuva. Eu vou ver, eu adoro ela. E algum dia já teve, sei lá, o medo, a suspeita de que ele fosse cair na Terra, se chocar com a Terra, mas não aconteceu. E essa chuva de meteoros é muito legal, gente. É uma constelação do norte, mas dá pra ver vários meteoros. E aí aqui uma imagenzinha do Hale-Bopp. Dá pra ver aqui a diferença das caudas. Essa aqui e essa outra aqui. Não sei qual é qual. O Swift Tuttle, que aí só dá pra ver uma cauda. Eles são bonitinhos, né? Tem o Hyakutake, que passou perto da Terra em 1996. E aí ele teve uma das maiores caudas que já foram observadas. Só que ele vai voltar só daqui a 14 mil anos. O Halley, que é, assim, sei lá, dos mais famosos, tem até nome de ônibus. Ele é um cometa periódico, que aí tem 76 anos, o período dele, eu já falei pra vocês. E os detritos dele causam duas chuvas. Aqui eu coloquei só uma, que eu acho que é a mais importante, que é de Orion, de 20 de novembro. Eu falo de 20. E aí também tem a de maio, que aí eu já contei toda a história pra vocês, né? 4 de maio. E ele volta em 2061. Tá chegando. Teve o Shoemaker Levy 9. Ele foi conhecido porque ele se chocou com Júpiter. E aí saíram bastantes notícias. E ele ajudou a fornecer informações sobre a composição do planeta. Então tem aqui uma imagem dele indo se chocar lá com Júpiter. E aqui mais dois cometas, né? O Hyakutake e o Halley. E sobre missões espaciais, em 1991, nós tivemos o 951 Gaspra. Ele foi o primeiro asteroide visitado por uma sonda, que foi a sonda Galileu, que foi lá em Júpiter também. Em 93, teve o Ida, que foi o primeiro asteroide com satélite natural. Então, é um asteroide que tem uma luazinha lá também, satélite natural, chamado Dactyl. Ele foi visitado também pela sonda Galileu. Em 2001 foi o primeiro pouso em um asteroide. Foi no 4330 e a sonda chamava Near Shoemaker. Em 2014 foi o primeiro pouso em cometa. Foi a sonda Rosetta. Eu lembro que eu acompanhei bastante essa missão espacial. Foi muito legal. E acabou. Que triste. Então, gente, essa foi minha última aula. Voltando, que eu falei já, vocês podem baixar os slides, olhar essas referências aqui, procurar também, tem algumas em inglês.
O site da NASA também é em inglês, mas dá pra... Eu não sei se tem versão... Nunca reparei se tem versão em português, mas também é só jogar no tradutor, tudo lá, pra quem não fala inglês. Tem o livro do Kepler de Oliveira, que é muito legal, ele é em português, porque o Kepler de Oliveira é brasileiro. Astronomia e Astrofísica. Tem as aulas do Peter que elas são públicas, então vocês podem entrar lá no... Pesquisa o nome dele lá, Peter Westera, Westera é o sobrenome dele. E aí vocês encontram o site e ele deixa tudo... Deixa público, vocês podem abrir e ver os slides dele também, são legais. É isso. E aqui a lista de presença, tem os QR Codezinhos, o questionário. Tem na descrição do vídeo, tem o link, para quem não usa o QR Code, tem o link. Aí você vai lá, preenche a lista de presença. A lista de presença é para receber o certificado no final. Então, quem não quer, não precisa. Quem quer ter o certificado tem que ter 75% de presença. E o questionário, ele é anônimo e é... Na verdade, o nome é opcional, mas é anônimo se você quiser que seja anônimo. E não é obrigatório, mas ajuda a gente a entender o que vocês que vocês aprenderam melhor, o que eu expliquei, porque o que a gente entende? Se muita gente errou alguma coisa, alguma questão, é porque talvez eu precisasse explicar melhor, explicar mais devagar, é, detalhar mais a explicação. Então, isso ajuda a gente a melhorar as aulas. E é isso. Eu vou encontrar vocês ainda para quem for nas observações. Eu acho que as próximas vão ser todas presenciais, porque as aulas voltam segunda-feira agora, dia 6, né? É. As aulas voltam segunda-feira no FBC. Então a gente vai fazer. Logo as aulas vão voltar presenciais também. Então preste atenção também nos comunicados, tudo. Geralmente a gente divulga pelo Facebook, mas vamos ter aula online até o final do ano para quem não puder vir presencial. Então fica tranquilo quem não puder vir, mas quem puder, quem quiser, a gente vai dar aula presencial. As observações vão ser presenciais. Eu quero ir em alguma aula também lá no auditório, conhecer vocês pessoalmente. E é isso. Me despeço de vocês. Não sei se vocês vão. Se vai ter gente. Esse curso ele dura um ano, então no ano que vem vai ser o mesmo curso, o mesmo assunto. Eu acho que no ano que vem eu não volto, dando spoiler aí, mas acho que a primeira aula eu vou querer dar, assim, só pra matar a saudade. Mas acho que esse ano é meu último no projeto. Mas ainda tem mais 2 ou 3 observações. Então, obrigada a todos por assistirem. As dúvidas vocês podem mandar no chat aí, que o Peter tá no chat, ele vai responder. Não sei se eu vou conseguir vir no chat também, mas vocês vão ter essas perguntas respondidas. Então foi um prazer dar aula para vocês. Quero conhecer vocês pessoalmente nas aulas. Até mais.